em especial para as pessoas que têm viveiros comunitários, que a gente pense em pontos de fuga, né? Esses pontos de fuga servem justamente para as aves que estão sendo vítima de agressão conseguirem fugir sem que haja uma agressão de fato. Né? Eu, particularmente, não tenho coragem de deixar todos os meus bichos juntos. Eu tenho um viveiro para cada um, eles interagem junto na minha presença. Eu sair, vai cada um para o seu lugar, e é assim que eu estou em paz comigo. Né? Porque eu nunca vou ficar, não vou conseguir ficar contente se eu chegar e uma arara tiver matado um dos miudinhos. Por mais que o miudinho mereça, né? Porque as tiribas muitas vezes tiram qualquer um do sério. Eu costumo dizer, várias pessoas me perguntam, você gosta de tiriba? E eu sempre falo, eu não posso ter preferências, todos são dos meus filhos, né? Né? Mas eles são os primeiros a virem e os últimos a saírem. Porque eles são assim. Né? Quando eu vejo, já tem uns entrando pela gola, saindo pela manga. Isso é tiriba. Né? As araras, só que uma arara nervosa quebra uma tiriba no meio. Né? Então, se ela estiver nervosa, se isso acontecer, eu prefiro estar junto e fazer intermediação. Também não é garantia de muita coisa, né? Também não é garantia de que eu vá conseguir intervir e evitar que a minha arara machuque um bicho menor, mas pelo menos eu estou perto, né? E as chances de eu conseguir intervir são maiores. Então, eu não tenho viveiro comunitário, eu não tenho coragem de ter um viveiro comunitário, e eu tenho vários viveiros, e todos eles têm pontos de fuga, porque interespecífico também tem casos de um brigar com o outro, e eu acho que isso é bastante importante. Então, é um ponto aí que vale a pena ser levado, em especial para as pessoas que têm várias espécies no mesmo viveiro. Mas você está colocando um segundo ponto, né, que é aves com tamanhos muito diferentes, né? É engraçado que essa minha condição aqui, por exemplo, eu já tive gente que falou, mas você não vai ter arara, você não vai ter, é um bicho tão especial e tudo, e eu nunca quis, por conta, primeiro que eu acho que eu teria dificuldade de espaço para ter uma arara, e eu acho que a arara requer um nível de espaço que eu não teria condições de fazer minimamente para ele. E segundo, que tem esse tamanho de porte muito diferente aí. No meu caso, eu lembro que eu comecei tudo errado, né? Com as coisas impulsivamente e tal, e aí as coisas somos dois. Chegaram até eu passar a ter uma condição de entendimento melhor. No meu caso, eu tenho várias espécies dentro do mesmo viveiro. Você já viu aqui, você já veio aqui em casa e já viu isso. E eu tenho o seguinte, eu tenho um espaço que dá essa condição, e eu já tive provas várias aqui, de eles conseguirem, quem se incomodou saiu e foi para uma paz em outro lado. Tenho uma estrutura hoje que me dá uma certa tranquilidade, que é primeiro com câmera, que eu tenho câmera, o full ali, câmera que vira para um lado, vira para o outro, aproxima e tudo. E eu tenho meu anjo da guarda aqui, que é o Jaime, que ele fica, eu saio de manhã e volto à noite, e ele está aqui acompanhando o tempo todo tudo. Então, existe um risco de eventualmente ter uma briga séria entre eles aqui, e isso causar um problema? Existe, mas na minha opinião aqui é um risco bem pequeno. Primeiro porque eles são tudo do mesmo tamanho, e segundo que eu tenho um espaço para eles saírem fora caso exista algum desentendimento. E depois que já estão passando aí, já está todo mundo chegando na casa dos 9, 10 anos, e o nível de interação deles até agora é muito positivo. Eu tive lá o seu entreteiro com o Dudu, com o Alex ali, mas foi uma coisa que rapidamente foi resolvida e também não chegou às vias de fato de forma grave, justamente por conta dessa supervisão.
Eu acho que diferente de você, Catelli, eu já vi vários relatos de pessoas que têm a mesma espécie e casos de agressão muito feios, Graves. chegando a óbito do bicho. Tipo, os bichos estavam bem por 5 anos. E aí, num belo dia, um não acordou bem e no final do dia. E a pessoa nunca. Né, ela passou 5 anos sem ter problemas. Ela passou 5 anos sem pensar em pontos de fuga, sem pensar em como reavivar ou melhorar o recinto. Até o dia em que uma ave estava morta no chão, né, visivelmente por briga. Então, eu acho que ter os pontos de fuga já pensados no viveiro é um tipo de precaução, né? A gente espera que os bichos que estão interagindo bem continuem interagindo bem, mas a real é que a gente não sabe, né? E a gente não sabe quando eles não vão estar bem e quando que a agressão pode se tornar um fator aí mais drástico. É isso. Obrigado. Isso é a mesma coisa que a gente escuta das pessoas que têm aves e gatos, aves e cachorros, não é não? Mas tá 10, 15 anos nunca teve problema. E a gente vê chegando em consultório justamente esses que conviveram há 15, 20 anos e um belo dia é igualzinho às pessoas, sabe? Um cachorro, quando ele ataca porque ele está sentindo alguma coisa. Então, por melhor que seja essa relação entre as aves, tem um dia que ela não está bem, que ela está passando mal, que a paciência dela está curta, ela conviveu muito bem. É um acidente que é passível de acontecer. Eu, como a maioria, acho que mais de 90% das pessoas começou errado, a gente começa a estudar, é cultural do brasileiro, a gente primeiro traz o problema e vai estudar como resolver o problema. As pessoas não vão no meu canal buscar como é que eu vou manejar corretamente. Elas vão em busca de um vídeo específico para resolver um problema que já está instalado, né? Quando eu fico insistindo na história, faço curso, comece direito, é para que elas justamente tenham esse conhecimento. Eu tenho um bando misto de tamanhos diferentes, de personalidade diferente, tem muitos pontos de fuga, acontece treta, acontece. Até agora, o que eu vi foi conseguir fugir, porque tem área ali atrás daqueles, que é um viveirão, né? Eu considero um viveirão, que é 100 metros de área telada, fechada, e dentro dele tem viveiros individuais. Então, ali tem locais que, quando ele não quer ser incomodado, vai para dentro de um telhado, vai lá para trás de um dos viveiros, se isola, vai ficar num canto, mas o risco de acidente, ele é real para mim e eu sei que um dia pode acontecer. Eu quisera ter esse conhecimento que eu tenho hoje para não ter formado o bando que eu formei da forma que eu formei. Hoje em dia, o meu depoimento que eu dou às pessoas eu administro como eu posso essa lambança que eu fiz por desconhecimento. Entende? E insisto, não é nem para que vocês façam exatamente o meu curso. Se comprarem de mim, ótimo, né? Muito bom. Eu quero que vocês sejam meu aluno, sim. Mas existem também outros bons cursos. Eu entendo que a gente, às vezes, tem uma questão de identificação. Humberto também tem curso, né? Por mais que se venda curso de voo livre, quando você vai para o curso de voo livre, você primeiro, para que você consiga trabalhar bem no voo livre, você precisa passar por toda essa parte de conhecimento. Então, existem os cursos de manejo, existem também os cursos de voo livre, que também tem essa parte de manejo dentro. Eu digo às pessoas, estudem. Agora, eu acho que, fundamentalmente, né, você tem que ter, eu acho que conceitualmente, esses pontos de fuga que vão garantir que a ave, aliás, não é nem por uma briga, ela está incomodada
com aquela bagunça, e que é o caso do Jonathan. Eu não quero os bebezinhos terroristas me enchendo paciência, eu vou lá para outro canto. Ele tem essa possibilidade. Agora, tem uma outra coisa que é uma análise que você faz de uma condição que você entende que aquilo está sendo benéfico para a ave, mesmo que aquilo gere algum tipo de risco, né? Então, eu tenho hoje uma análise de risco do bando estar junto no mesmo viveiro, dentro de uma análise de risco que eu entendo que eles têm esse espaço de fuga. E, claro, pode em algum momento rolar alguma coisa de diferente e me surpreender e ser uma tragédia? Pode. Mas eu acho que dentro de uma análise do benefício que hoje o bando tem, da interação que eles têm, e é uma interação das experiências que eu tive com eles até hoje, extremamente positivas, inclusive com espécies, mesmo espécies diferentes, eu acho que está valendo a pena isso hoje, né? Pode ser que eu mude de opinião para frente, mas hoje, dentro da supervisão e da estrutura, funciona bem, e essa interação com eles eu acho que é benéfica para eles. Assim como a gente vai falar de voo livre, é óbvio que o voo livre tem seus riscos. Óbvio que o voo livre ele tem riscos que são inerentes do voo livre. Mas você vai ter uma conclusão de falar, pô, isso vale a pena isso pro bem da ave, dentro de um critério que eu estou tendo de seguir todas as fases, criteriosamente, como o Humberto faz, como o Chiara faz, como a Silvia faz. Estou criando o Strauss, eu estou criando um critério que a chance de dar um problema, ela é minimizada, e muito minimizada, em troca de um grande benefício. Exato, mas é justamente disso que a gente está falando, Catério. A questão aqui, por que se faz esse alerta? Porque a maioria das pessoas, elas acham que pode simplesmente juntar. E, não, na verdade, em nada, dentro da criação dentro de casa, a gente não tem como zerar todo tipo de acidente, né? Se você for conversar com especialistas, aí um vai dizer, não use corda. A corda é muito perigosa. E também não pode corrente. Aí você se para muitas vezes dizendo, e afinal, eu vou pendurar esse brinquedo com o quê? Né? Eu posso usar o fio de craft, mas ele não vai sustentar um brinquedo pesado. Eu já vi pessoas que não querem botar madeira por causa de um caso de uma ave que engoliu e se acidentou com um pedacinho de madeira. Aí eu, caramba, madeira é o que mais tem na floresta, né? Então, acidente é igual a gente. Eu vou dizer às pessoas, não comam cuscuz porque meu vizinho morreu engasgado com cuscuz. Não. A gente só quer que as pessoas entendam que na hora dela montar, dela comprar essa espécie, dela inclusive escolher os objetos, o tamanho, a estrutura, ela pense no quesito de segurança para realmente fazer isso que você disse, minimizar o risco, né? Ter câmeras, ter um funcionário que observe isso, que esteja acompanhando, ter condições de administrar isso. Eu acho que eu vou adiantar, senão a gente vai chegar amanhã.